Praticamente todos os dias, o Procon de Sara tem recebido reclamações de consumidores a respeito de falsos empréstimos. São golpes aplicados principalmente em pessoas em situações mais vulneráveis que estão passando por dificuldades financeiras. Estamos com a Caroline, que é diretora do Procon de Sara, e pode esclarecer isso. Caroline, os consumidores têm reclamado principalmente mais em relação a que tipos de golpes? Bom, esse tem sido um problema muito comum aqui no município de Sara, mas não só aqui, como no Brasil todo. Hoje no Brasil nós temos cerca de 30 milhões de superendividados. E essas pessoas que estão nessa situação de superendividamento, muitas vezes no afã de tentar voltar à sua condição anterior de bom pagador, acabam firmando empréstimos de maneiras duvidosas. Esses falsos empréstimos, como a gente costuma chamar, nada mais são do que fraudes, e esses são os mais comuns de consumidores que aparecem, nos relatam e vêm aqui tentar sanar esse seu conflito de relação de consumo. E de que forma esses criminosos costumam agir? Tem um modus operandi aí mais comum? Tem sim, perfeito. Hoje em dia a gente sabe que a tecnologia facilita muito as coisas, né? Porém, ela também pode acabar sendo uma válvula para essas pessoas mal intencionadas, pessoas de má fé, acabarem ludibriando esse consumidor que, como você mesmo disse no início, é vulnerável, principalmente aqueles mais idosos e com uma capacidade técnica um pouco mais inferior. Então, a internet tem sido o grande meio para que esses criminosos atuem. Por isso que o cuidado ele tem que ser redobrado, especialmente nas redes sociais, onde colocam publicações que o consumidor muitas vezes clica, é direcionado para um site que é fraudulento e aí acaba caindo na fraude. Quais as orientações, então, do Procon para evitar que o consumidor caia nesse tipo de golpe e essa questão principalmente aí das redes sociais? É muito importante que o consumidor busque saber a idoneidade dessa empresa. Se ela tem um CNPJ, consultar esse CNPJ no site da Receita para saber se é uma empresa que de fato é ativa, porque muitas vezes, inclusive, esses fraudadores, eles utilizam de um nome muito próximo de uma empresa que realmente tem idoneidade, que atua no mercado, para aí sim tentar ludibriar ainda mais esse consumidor. E claro, sempre que tiver dúvida, buscar um profissional da área, buscar um familiar de confiança antes de fazer qualquer tipo de tratativa, ou mesmo o Procon, que todos os servidores, os técnicos estarão dispostos a auxiliar esse consumidor para que ele de fato faça um bom negócio. E no caso, se a pessoa infelizmente já caiu no golpe, né, qual procedimento ela deve fazer? Nesse caso, como se trata realmente de um crime, né, com relação a esse consumidor, o consumidor deve se munir de toda a documentação, qual foi a conta em que ele depositou o valor, porque muitas vezes um indício de que esse tipo de tratativa é fraudulenta é que o próprio Banco Central não admite que se faça empréstimos com uma quantia a ser depositada antes pelo consumidor. Então, quando isso acontece, o consumidor já deve desconfiar. E se ele acabou caindo nessa fraude, ele pega toda essa documentação, todo o tipo de informação que ele tiver relacionado a essa conta em que ele depositou, se dirige à delegacia e registra a sua ocorrência. Então, para passar o serviço aí, quem precisar procurar o Procon, qual o horário de funcionamento, onde está localizado e os meios aí de contato? O Procon e Sara, ele atende de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas, porém utilizando aí sim a internet para algo muito importante, que é a defesa do consumidor. Esse mesmo consumidor que não pode se dirigir à sede, ele pode nos acessar nas redes sociais, que é o Procon e Sara, tanto no Facebook quanto no Instagram, e ele ainda pode ligar para a sede, que é o 48 3432 5299, ou nos mandar um e-mail, que é o procon@icara.sc.gov.br. Mas fica a dica para todos os consumidores. Quando for tratar de dinheiro, especialmente, esse consumidor deve tomar muito cuidado e é muito melhor prevenir do que remediar uma situação como essas.